Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Estamos de volta com mais um Talk in DI, recebendo aqui nos nossos estúdios nosso colunista, Dr. Lacava, que também é cirurgião cardiovascular. Seja muito bem-vindo hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado. Hoje nós vamos debater um pouco sobre a cirurgia cardiovascular, né? Doutor, para a gente iniciar, como é que foi que despertou o teu interesse por essa área? Então, eu sou formado há 25 anos, né? E logo após a faculdade eu já ingressei na residência de cirurgia geral. Né? Optei por fazer a área cirúrgica e entendi à época, e continuo com a mesma opinião, que a cirurgia geral é a alfabetização cirúrgica, né? Que ela te dá os elementos, as expertise para você seguir as subespecialidades. Na sequência. Então eu fiz isso, e lá na cirurgia geral a gente tinha muito plantão de trauma, né? E no trauma, então, a gente se deparava com as lesões vasculares, né? Com umas situações assim muito determinantes, né? Entre a vida e a morte, e o cirurgião faz muita diferença, né? A expertise do cirurgião, a estratégia, a habilidade cirúrgica para salvar esse paciente, né? Então aquilo começou esse poder, né, em fazer a diferença, me seduziu assim para ver o tratamento dessas doenças vasculares, depois cardiovasculares, né? E então na própria residência da cirurgia geral, quando eu conheci o coração, como eu digo, então eu tive a convicção que faria essa especialidade. Essa era a tua área. Sim. Hoje, doutor, quais são os principais fatores que levam as pessoas a necessitar de uma cirurgia cardíaca? Bom, o nosso grande público é o público da terceira idade, vamos dizer, né? Então são as doenças degenerativas, né? Elas vêm com o tempo, então elas são mais incidentes assim nos pacientes acima de 60 anos. E que são as doenças assim ateroscleróticas principalmente, né? Então a degeneração dos vasos, né? As coronárias, as carótidas, né? Que são os vasos que levam sangue para o coração, para o cérebro, e o sistema periférico todo, os aneurismas da aorta abdominal. Então a cirurgia cardíaca, o grande volume de cirurgias cardíacas, o maior número de procedimentos é nas coronárias, são os bypasses, né? As pontes de safena, ponte mamária, ponte radial. E depois as doenças valvares da aorta, né? A válvula aórtica, insuficiência mitral, as doenças congênitas no adulto. A gente ainda opera pacientes que têm doenças desde o nascimento e que vão se manifestar, né, na quarta, quinta década de vida, e isso também são pacientes que a gente atende. As pessoas às vezes elas têm um pouco de medo, né, da cirurgia. O quanto a medicina evoluiu nesse sentido? Como eu digo para os meus pacientes, o normal é ter medo da cirurgia, né? Porque é uma situação em que a gente expõe claramente, né, quais são os riscos, né, e evidentemente os benefícios, e a forma como a gente aborda o coração. Quando a gente precisa operar com o coração aberto, como a gente diz, exângue, a gente precisa desviar a circulação do coração e do pulmão para que a gente consiga visualizar o coração por dentro. Então a gente precisa usar uma máquina de coração-pulmão artificial. E isso já, assim, por si, só nesse curto trecho que a gente conversou, já gera uma tensão no paciente. Mas a gente explica que a doença é muito mais grave do que a cirurgia, né? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente faz um diagnóstico em que a gente indica tratamento cirúrgico no coração, é porque a doença tem uma letalidade praticamente de 100% nos próximos 5 anos. Então ele tem uma sobrevida muito encurtada. Então por aí o paciente já começa a trabalhar, a racionalizar esse risco. E quanto ao avanço tecnológico, se avançou muito, né, no perioperatório, né? Não só na técnica cirúrgica, nos materiais, mas também nesse suporte circulatório, na extracorpórea, na membrana do coração-pulmão, a bomba, e na membrana pulmonar artificial dessa máquina. Se melhorou muito esses materiais, ficaram muito menos alergênicos, inflamatórios,
Então o paciente tolera mais isso por mais tempo. O cuidado perioperatório, né, todos os protocolos de recuperação rápida, desde a anestesia até a fisioterapia lá no pós-operatório, tudo isso reduziu morbidades, né, debilidades, tempo de recuperação e mortalidade. Então, avanços houveram sim, claro, e muitos artifícios também que a gente usa para cirurgias híbridas, né? A gente usa um pouco de catéter, né, para minimizar a agressão ao paciente. Dentro desse contexto, está incluído essa cirurgia minimamente invasiva? O que seria ela? Essa é uma questão, né, que a gente talvez tivesse um nome melhor para esses procedimentos, porque hoje se colocou todos no mesmo grupo, né, cirurgias minimamente invasivas, quando na verdade o que está se falando é uma cirurgia por mini incisão, né? Que minimamente invasivo você interfere o mínimo possível na fisiologia do paciente, né? Na homeostase, no equilíbrio do paciente. E na cirurgia tanto a robótica como a por vídeo, na cirurgia cardíaca, ela normalmente agride mais o paciente nesse sentido, porque demanda mais tempo em bomba, no suporte circulatório, mais tempo com o coração parado. Isso dá repercussões clínicas maiores muitas vezes que a cirurgia convencional. Na cirurgia convencional cardíaca, nós fazemos uma incisão no meio do tórax, né? Nós fazemos uma fratura, né, linear no externo, e assim a gente aborda o coração com uma grande facilidade e rapidez. Na cirurgia por vídeo e às vezes suportada por braços de robô, na robótica, a gente faz incisões no tórax. E muitas vezes são várias incisões, até 8 pórticos, né? Para fazer a cirurgia por incisões mais estéticas. Com vamos dizer, a recuperação do tórax, a fisioterapia do tórax, da fisiologia do tórax mais preservadas. Mas muitas vezes a cardiovascular, o coração e os vasos não, gerando mais inflamação. Então tem que fazer essa matemática, né, do custo-benefício, dos riscos e dos benefícios, e por isso eu digo que o termo minimamente invasiva talvez não seja o mais correto, seja o por mini incisão, né? E que tem suas indicações e que tem seu crescimento, mas assim, em termos gerais, é uma cirurgia que demanda mais tempo em assistência, né, esse coração-pulmão artificial, e mais tempo com o coração parado, né, para fazer a cirurgia, mas para ter uma recuperação mais rápida por conta do tórax, dolorimento do tórax, mobilização do paciente, realmente esse aumenta. Por outro lado, a curva de aprendizado é uma curva longa. Nos grandes centros hoje, por exemplo, a Cleveland Clinic, que é o centro que mais faz cirurgia robótica cardíaca, ela há pouco inclusive publicou que na plástica mitral, que é onde é mais utilizado a robótica, recomenda que faça só naqueles casos mais fáceis. Mesmo lá, que tem mais de 2.000 casos e sequenciais de mitral, eles, funciona, dá para comparar com a cirurgia convencional aqui. E hoje a gente opera pacientes assim, reopera, triopera pacientes, então realmente o leque de pacientes onde a gente consegue colocar prós e contras iguais na cirurgia convencional para a robótica são raros, né? São raros. Então, por conta disso, o que sobra são aquela demanda estética. Eu sei que tem mais risco, sim, eu sei que vai demorar mais, a cirurgia é mais complexa, mas eu não quero ter uma incisão no meio do tórax. E isso quem decide é o paciente? Não. Isso é evidente, é uma demanda do paciente, mas o profissional que vai atendê-lo tem que ter, né, a lucidez de colocar isso, né, a autoridade de colocar isso em números, preferencialmente, para que as coisas fiquem bem claras, né, para o operatório. Doutor, e a diferença entre cirurgia cardiovascular e vascular? Sim, são duas especialidades, né? Eu fiz as duas, né? E eu acho que elas se complementam. Hoje, por exemplo, então, em 2024, se houve um consenso em que se
trouxe o conceito de que a aorta, por exemplo, que antes era um vaso, hoje é um órgão, né? Então a aorta é um órgão, e aí nesse órgão as duas especialidades elas estão no mesmo território, né? A gente na cirurgia cardíaca fica com a aorta ascendente, o arco aórtico, e da aorta torácica para baixo o cirurgião vascular se dedica aos procedimentos. Nós tratamos toda a aorta. E aí esse é um campo que a gente as duas especialidades não tem um limite bem claro, né? Mas se complementam. As doenças cardiovasculares são em todo o sistema cardiovascular. Muitas vezes a gente usa na cirurgia cardíaca, a gente demanda algumas estratégias que a gente usa para cirurgias periféricas. Então eu acho claro, sou suspeito para falar porque eu tenho as duas especializações, né? Mas eu entendo, e por isso que eu fiz, que as duas se complementam, que são situações em que facilitam o manejo de muitas doenças. Doutor, cuidar do coração é delicado, né? Quais são os sintomas que o paciente ele não deve ignorar? Bom, a dor, né? A dor é o grande sinal de alerta, né? Para tudo, não só para as doenças cardiovasculares. Mas então, dor no peito, né? Falta de ar, palpitações, tonturas, né? São sintomas que tem que ser considerados, né? Não é normal, cara, tá sentindo isso, né? Então, dor no peito, ou caminhar, fazer algum esforço, ou uma dor lancinante, uma dor abrupta, né? No peito sem uma causa assim clara, né? Do dia a dia tem que ser elucidada. Doutor, falando em palpitação, dor no peito, muitas vezes isso se confunde também com a ansiedade. Tem Sim. algum fator determinante para a pessoa saber, não, coração, não é ansiedade? Sim, tem alguns detalhes, mas assim, a intensidade dos sintomas, elas têm que ser consideradas, né? Agora, uma dor, um dolorimento no tórax, assim, uma sensação de pressão, uma bola que não consegue engolir, sabe aquela que chama bola de Charcot, né? Que é uma entidade assim típica da ansiedade. Deixa a coisa mais longe de ser grave, né? Mas a dor no peito, sem uma causa assim, de um esforço físico, né? Começa a ter dor em aperto no peito enquanto está fazendo uma atividade física, uma dor que a gente chama de típica, né? Uma falta de ar que não sentia antes, sabe? Você subia 2 lances de escada, de 2 em 2, e agora no primeiro lance de escada fica muito ofegante, com a frequência cardíaca acelerada. São sintomas que tem que ser considerados, né? Então, falta de ar. Agora, desconfortos, assim, menos pacientes jovens, sem fatores de risco, a gente já começa a se tranquilizar que não seja tão grave. Apesar de que, e aí isso é tese do meu doutorado, as mulheres, elas são um pouquinho diferentes. A gente sabe hoje que a doença cardiovascular na mulher ela é mais grave que a no homem, né? Então a cirurgia cardíaca tem piores resultados, o cateterismo tem pior resultado nas coronárias das mulheres. E existem várias hipóteses, ainda não se tem isso com clareza. Uma delas é isso, de subestimar os sintomas das mulheres. As mulheres manifestam de forma diferente os sintomas e muitas vezes infartam sem ter doenças nas coronárias. Então há particularidades assim na mulher. Então, em termos gerais para o público, isso aqui é importante, não é? Dor no peito, falta de ar, suspeitando ou não de ansiedade, procura um médico. Hoje o acesso ao médico está muito mais facilitado do que antes, né? Então não tem por que não checar esses sintomas, né, junto a um profissional médico. Doutor, a prevenção é o melhor caminho? Ainda tem como prevenir esse tipo de coisa, de doença ou não? É evidente que tem doenças com uma predisposição genética, doenças metabólicas que têm uma predisposição genética que é mais difícil
de intervir com medidas gerais assim de hábitos de vida, mas os hábitos de vida saudáveis sempre têm indicação, né? Sempre tem indicação, a dieta saudável, né? bem equilibrada, né? Eu evitar a obesidade, que é o ponto, né? Circunferência abdominal aumentada, que é o fator de risco, né? E isso, o pacote da obesidade vem com o sedentarismo, vem com a ingesta hipercalórica, né? Muitos glicídios, açúcares, né? Que são hoje cada vez mais se mostrando como alimentos inflamativos, vamos dizer, né? Que pró-inflamatórios, né? Então essas são as medidas gerais, né? Saber alimentos que não inflamam, né? Que não engordam com facilidade, que não aumentam a glicose abruptamente, né? Em termos gerais, esses são alimentos ruins. E atividade física regular. É claro que o sujeito que é sedentário, tem mais de 40 anos, que, bom, vou mudar os hábitos e vou começar a fazer atividade física mais intensa, vai precisar dar uma olhadinha se já não tem algo que precisa, alguma doença estrutural estabelecida, né? Então, antes de fazer essas medidas. Mas as crianças, os jovens saudáveis devem se manter assim, através da dieta, da atividade física, né? Evitar essas intoxicações, né? Tanto só dos açúcares como do álcool, do fumo, principalmente o vape, que ultimamente está na moda, né? Que é muito tóxico, né? As sociedades de pneumologia, de cirurgia torácica estão fazendo campanhas aí, né? De oncologia por conta desse hábito, né? Dessa moda. Doutor, e assim como a medicina como um todo, houve muito avanço tecnológico. Sim. Quais são os principais avanços nessa área? Então, como nós estávamos falando antes, dos dispositivos de assistência circulatória, né? Hoje tem muitos pacientes nos Estados Unidos, principalmente, que ou não são elegíveis para o transplante cardíaco, né? Ou que às vezes não querem, por inúmeras questões, se submeter a um transplante, conseguem ter uma boa sobrevida com esses dispositivos de assistência, né? Que são corações artificiais, né? Que são colocados em paralelo, muitas vezes implantados no paciente, né? Podendo ser implantado no paciente, o paciente ser acompanhado ambulatorialmente, ou seja, na sua casa, vem para consultas e vai monitorando esses equipamentos, né? Como um marca-passo, né? Parecido com o que a gente faz com o marca-passo. Hoje, na assistência circulatória, esses dispositivos podem ser feitos. E na cardiologia, a gente vê cada vez mais, né, um empenho da ciência da cardiologia na genética, estudar essas doenças, esse perfil dos pacientes genéticos, já prevenir as complicações, né? E se fazer também terapia gênica, esse é o futuro, né? Os dispositivos, como os stents, catéteres, na endovascular, em várias próteses cada vez mais adaptáveis a anatomias complexas, né? Então, os laboratórios das próteses, endopróteses, a durabilidade das próteses, né? A válvula transcatéter, isso está avançando muito e está nos dando mais facilidade de tratar os pacientes por dentro dos vasos, né? Sem abrir as cavidades, né? É claro que tem muitas doenças onde o catéter, ou mesmo os stents, além de não melhorar, podem piorar, né? Então eu posso citar assim a doença coronariana, por exemplo, a doença no tronco da coronária esquerda, ou quando o paciente tem doença em várias coronárias, né? Uma doença multifascular, como a gente diz, os stents, os múltiplos stents, além de não melhorar, podem abreviar a vida do doente. Então, essa questão do conhecimento, da ciência, sendo praticada com ética, né, e com consciência, é muito importante. Então, os avanços tecnológicos existem, a pressão também dos laboratórios existe, porque esse é o melhor, usa o meu que é melhor que o outro, ou usar mais catéter, menos cirurgia. A gente tem que ver isso de uma forma, eliminar o máximo possível o viés, né, tirar o comprometimento pessoal com isso, e ver a coisa com os números, né? E isso se mostra nos números. A cirurgia cardíaca ainda é o melhor tratamento para a doença do tronco, da coronária, para a doença em pacientes diabéticos,
né? Muita doença é mais agressiva, a cirurgia é mais curativa nesse sentido. Quando o paciente já tem uma disfunção ventricular, coração fraco e doença coronariana múltipla, a cirurgia é o melhor caminho, né? Então, os avanços existem, mas o que está posto, né, é muito consistente. Os resultados da cirurgia cardíaca convencional é muito consistente e muito bons, né? Hoje a gente tem uma mortalidade cirúrgica na doença coronariana abaixo de 2%. Né? Pouco tempo atrás tinha 5, 10%. Quando eu comecei, eu estava na cirurgia geral mesmo, começando a residência de cirurgia cardiovascular, a mortalidade em torno de 10%. Nossa. Entende? Então uma coisa melhorou. Então eu acho que isso é um avanço tecnológico. É verdade. Né? A tecnologia muitas vezes não é só aquilo que a gente pensa, a máquina. Né? Fazer isso, um produto, uma máquina. Muitas vezes a tecnologia está em estabelecer protocolos assertivos, né? Saber exatamente quando intervir, como manejar, passo a passo, hora a hora, né? No pós-operatório, pós-operatório. Doutor, falando em avanços tecnológicos, o senhor participa muito de congressos internacionais. Sim. Tem algo assim que possa trazer para nós de pontual que está ocorrendo nessa área? Então, isso que a gente estava conversando, né? O que está se hipertrofiando, vamos dizer, que está se desenvolvendo mais, deixando a coisa mais personalizada possível, né? O tipo de material, para o tipo de doença, para o tipo de paciente e a monitorização disso, né? A gente consegue controlar hoje o paciente on time, né? Tipo, implanta um dispositivo, um marca-passo, um ressincronizador ou um dispositivo de assistência circulatória, por exemplo, e você tem as informações desse equipamento on time, o tempo todo. Né, via satélite, as informações vêm para o teu celular do médico, da equipe ou de um centro, né? Então essas coisas, a informação, os dados, né, eles estão muito rápidos e utilizáveis, né? Então eu acho que a grande evolução está nesse conhecimento dos dados, trabalhar os dados para a gente saber para onde a gente vai. Pois o melhoramento evidente da indústria, né, dos equipamentos sendo mais assertivos, também por conta desses dados, né? Eu acho que essa inteligência artificial, que é o acúmulo dessas informações e agora o trabalho delas, que é o grande avanço. Nisso se expande para todas as áreas, não só de equipamentos, mas também com conhecimento da genética, né, da metabologia, do metabolismo dos pacientes, para ver para esse funciona, por que para esse funciona, para o outro não. Então, resolver essas questões estão sendo resolvidas. Então, acho que esse é o grande avanço. Doutor, e para a gente já se encaminhando para encerrar, que mensagem o senhor deixaria para a população para cuidar melhor do coração? Olha, eu acho que uma frase, até essa frase é familiar, né? Mas dizer assim que a natureza é sábia. Então, respeitar a natureza. Então, isso em todos as áreas da vida, né? Começando pela dieta, né? Eu acho que os alimentos naturais, menos processados, né? Eu acho que é um caminho. A atividade física natural para fazer as coisas, né? Tirar um pouquinho caminhar mais, né? Às vezes me faz curtos períodos aí, precisa de automóvel e tal, por uma questão de acesso fácil. Lembrar que na ancestralidade isso não seria possível. Então eu acho que sempre lembrar assim como seria, será que esse hábito que eu estou tendo agora, ele é um hábito que seria reprodutível há 300 anos atrás? Eu acho que esse é um bom exercício para a gente trazer a naturalidade, né? Esse alimento aqui, se há 300 anos atrás eu conseguiria consumir, né? 300, 500 anos, eu acho que isso eu acho que é uma técnica que eu recomendaria fazer, atividade física e o comportamento também, né? Eu acho que a gente tem um livro, agora é uma questão assim, pessoal, né? Acho que a gente tem um livro base, que é um manual de vida, que é a Bíblia, né? E essa aí tem mais de 300 anos, né? A gente estava falando das outros hábitos. Então
ela é reprodutível há milênios atrás. E eu acho que é um guia para se viver bem. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pelo compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Que é isso. Eu que agradeço. Este foi mais um Talking DI. Em breve a gente volta com mais informações para você.